Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Vivemos dentro de um buraco. Esse mundo é um buraco. Muita gente fala isso, sabe disso. E agora vamos falar dos movimentos do Sol e da Lua. O que influencia nas pessoas? Mexe com a gente mesmo? A Lua mexe com a gente? Quando é cheia, quando não é, quando é outra Lua? O que acontece? E o Sol também. O Sol está lá em cima para quê? Para clarear o dia só ou tem alguma influência sobre nosso corpo, nossa vida, os movimentos aqui na Terra? Então, sobre isso que nós vamos falar e desse buraco que chama mundo, imundo. Os movimentos do Sol e da Lua. E assim, gira o Sol ou gira a Terra? Gira o Sol fazendo o seu percurso em torno da Terra, meio de lado. E por o globo ser oval e ter as partes altas e baixas, quando o Sol está na parte baixa, a alta fica no escuro. E quando está na parte alta, é a baixa que escurece. Então disse, noite e dia. Como assim, professor Porfírio? Cabe aí uma grande, perdão pelo grande, mas é um esclarecimento extremamente necessário. Que quando há esta descrição, este é o livro amarelo, na década de 1960, em 1935 já tinha sido mais ou menos mostrado uma ideia sugestiva no primeiro Universo em Desencanto, que era a primeira escrituração espiritualista, obras-primas Francisco de Assis. Já havia naquele livro um esclarecimento inicial sobre esta questão da noite e do dia. Eu apenas gostaria de, antes de continuarmos neste trecho aqui, nessa lição, que tem muito esclarecimento do racional superior, mas apenas para que a gente continue entendendo ou buscando entender melhor a coisa. Observe o seguinte, quando ele nos diz aqui, por o globo ser oval e ter partes altas e baixas. Quando a gente lê numa forma direta, dá a impressão que o globo é que tem partes altas e partes baixas. O globo é aquele domo, aquela bola que gira ao redor da Terra. A Terra está parada dentro deste globo. Isto tem uma figuração na Bíblia também, que é o domo. A Bíblia fala de um domo, né, de uma água fora do domo e a água dentro do domo. Nós estamos dentro do domo. E a noite e o dia são formados pelo giro do globo, ou seja, este domo da Bíblia. Então este é o globo, não é o globo terrestre, porque quando a gente lê a primeira vez, e eu confesso, foi assim que eu comecei a ler. E depois nós vamos ver as considerações disto, feito por autoridade, nós temos aqui também nesse livro. Quando ele fala o globo, é a parte de fora da Terra, aonde a Terra está inserida. Tá bom? E ele diz, e ter partes altas e baixas. Este ter, verbo ter, pode ser existir. Apenas para sugestão da gente continuar a nossa leitura e compreender o que está sendo dito aqui. E por o globo ser oval e ter na Terra as partes altas e baixas, ele não diz na Terra, ele diz e ter partes altas e baixas. Quando o Sol está na parte baixa, iluminando a parte baixa da Terra, a parte alta fica escura. E vice-versa. Porque além do Sol, do globo girar ao redor da Terra parada, ele também tem este movimento horizontal, né? Que, então, quando ele está girando aqui deste lado, depois ele vai girar do outro. E tem um movimento horizontal, que são as estações do ano. Por isso é que tem as 4 estações, os 2 equinócios e as 4 estações. Então, estes movimentos são relativos, mas esta conformação que o racional superior nos passa, ela fecha com o texto bíblico e fecha com todos os textos. E vamos provar que a Terra não é nada plana. Mas vamos continuar aqui, porque a noite e o dia ele é formado na medida que este globo, como um ovo, é oval, então ele inclinou. O Sol está aqui neste globo. Então, quando ele gira de lado, depois ele gira do outro lado, noite e dia. Vamos continuar, por gentileza, Sônia?
Como ele fez a trajetória? De lado. E por isso a parte mais alta é a parte mais fria e a baixa é a mais quente. No mundo, entretanto, existem estas confusões de suspeita, uns dizendo que a Terra gira, mas não dando provas sólidas do porquê ela gira. Outros dizendo que é o Sol, em suposições que nunca puderam ser esclarecidas definitivamente. Nem podiam ser, pois nunca conheceram como foi feita essa formação, para poderem dar uma satisfação a todos que estudam e ficam a imaginar como parece que seja. A Terra é sólida, mas a uma certa profundidade existe a resina da planície, em partes que o calor ainda não penetrou, em virtude da grande profundidade. Até uma certa profundidade, o calor foi penetrando, empolando, torrando e virando cinza, que apodreceu com a infiltração da água. Até onde o calor pôde penetrar, derreteu. Mas onde não pôde penetrar, a planície com a sua resina está lá. Não roda, não mexe, nem tem eixo. É, portanto, o Sol que faz a sua trajetória, que este é o seu trabalho. Por que tem ele este trabalho? Por existir no globo a parte alta e a parte baixa, e ser ele o dominante dos seus seres, é que faz essa trajetória. Ele é dominante, é atraído pelos seus seres. E por ser atraído pelos seus seres, que é tudo aí debaixo, ele não para, porque tudo é máquina. Todos os seres têm vida. Todas essas vidas têm a sua máquina, e essas máquinas trabalham noite e dia. A lua, da mesma forma, e por isso em certos lugares se torna invisível por a neve ser constante, e as estrelas dão diversos feitios e de diversos tamanhos, cada qual com suas influências, de acordo com o seu ser e a sua natureza, e com os seus movimentos de influências, e seus tempos de se ocultarem, umas tantas permanentes, outras não, de acordo com as suas influências. E por que tudo isso? Saberão na escrituração. Observem mais um detalhe que é importante, que a gente deva prestar bem atenção, que passa muito rápido aqui, mas depois em outros trechos nós encontramos melhor essa explicação, que é a parte que apodreceu. Quando ele fala que o calor foi penetrando nesta resina, empolando, torrando e virando cinza, que apodreceu com a infiltração da água. Neste verbo, rapidamente, para a gente poder configurar essa conformação do nosso buraco, é que esse buraco se abriu e abriu um vácuo. Porque, vejam mais ou menos uma figura, apenas uma criação imaginária. O foco de luz que começa a produzir calor, ele atua dentro de uma resina, que não existe ainda o vácuo como ele é hoje. E esta resina vai sendo trabalhada, é uma energia que vai dar origem à Terra. O que são as terras, na verdade? São várias terras, né? Que no final acabam se separando, que a última terra, que é a má terra, é a cinza, aonde o Sol derreteu toda a Terra, queimou, e aí virou a cinza. A água entrou por baixo e apodreceu, aí formou a nossa galáxia Terra. Aí é que surge o nosso mundo. É muita coisa para se perceber num parágrafo só, como ele aqui descreve muito rapidamente. Por isso ele diz, vai haver a instrução depois. Então, nessa parte onde o Sol que veio queimando foi penetrando nessa resina, e ali ficou a cinza e apodreceu, formou-se um segundo vácuo. Na verdade, já existe um primeiro, é um vácuo de natureza cósmica, que tudo veio descendo. E o Sol veio descendo e aprofundando, e aí então, aonde a parte da resina queimou, virou cinza, a água que é a planície, que também vira goma, ela afina e entra por baixo da cinza, mas só no buraco. E aí cria esse imenso vácuo que está acima de nós. Mas acima desse vácuo é firme, firmamento, aonde a resina não está
tão queimada, ela é mais firme. Então aí vem outros mundos, mas de outra natureza, não desta. Essa é a natureza elétrica e magnética, aonde a água penetrou a cinza e apodreceu. Mofo branco, a origem da vida, da matéria, começa aí. Mas a vida existe antes de existir na matéria, porque ela está na parte cristalina da água e na parte sólida da terra. E nesta descrição, quando o Sol vai abrindo o buraco e criando esse imenso vácuo, embaixo da nossa terra, que nós chamamos de terra, que não é uma terra, é a bicheira, lá nas profundezas, nós vamos encontrar as partes da resina que o calor não transformou em cinza. E por isso a água que vem por baixo não derrete essa cinza, mas derrete a cinza que está mais próxima do Sol. Né? No caso, a parte que ficou condensada nas placas continentais. Compreender as placas continentais? Abaixo delas é que existe a parte da resina que o Sol não derrete. Naquele filme 2012, apenas para ilustrar o nosso vago entendimento, que isso é apenas uma preparação, aquela questão que foi levantada na tese do Fim do Mundo 2012, havia aquela questão dos neutrinos, que é a radiação do Sol, que ela iria se acumulando no centro da Terra, hipotético centro da Terra, porque não existe esse centro da Terra. Na medida que descemos para baixo, nós vamos encontrar outra forma de terra e água também. Então, os neutrinos, teoria científica, que estariam entrando, eles chegariam a determinada profundidade da Terra, em que eles seriam absorvidos pela matéria. A matéria tem que ser muito densa. Neutrino é uma partícula que passa no meio de todo mundo, passa no meio dos átomos, nem percebe. Os átomos são insignificantes, mas os neutrinos são mais finos ainda. Então é uma radiação de natureza cósmica, que a ciência conhece, já detectou muito dificilmente, mas aonde eles vão se acumular? Exatamente na parte da resina. Lá é tão duro e tão denso que os neutrinos vão ser absorvidos. Essa era a tese da ciência, que o núcleo, entre aspas, da Terra estaria sendo superaquecido por essa radiação. E confirmando esta descrição simples que o racional superior nos fala, de que, na medida que vamos descendo na Terra, vamos encontrando camadas cada vez mais duras, e que o Sol não derreteu, e que a água não penetrou. Mas a água vem das profundezas, e essa água é que dá a nossa ressurgência nos oceanos e cria todos os movimentos da vida na Terra. Então, a energia que vem do fundo da Terra e não do centro da Terra, porque tem a camada quente, depois vem as camadas mais frias do que o próprio gelo, onde a própria água é mais dura do que qualquer granito que a gente possa ter aqui na placa continental. Porque a água sem o calor do Sol e a Terra sem o calor do Sol é outra estrutura, não é uma matéria como nós a temos aqui. Porque não apodreceram lá no fundo também não. É só apodreceu no buraco, aonde criou esse vácuo. Por isso essas placas continentais é a parte do buraco que nós nos encontramos, do imundo, né? Que não é terra. O racional superior chama de terra exatamente a parte aonde o Sol derreteu, quer dizer, não derreteu, ele não queimou completamente, ainda é a resina. Gradativamente, nós temos, do mundo racional para cá, as terras vão sendo separadas. Por isso, no 13º degrau do livro Universo em Desencanto, o racional superior fala na separação das terras, e a má terra ficou aqui. O que apodreceu, isto para explicar o que ele disse ou quis dizer para nós num parágrafo, que tem muito mais detalhes. E é a questão do mofo branco. Este é o mofo branco que deu origem à vida. Mas eu ainda tenho mais algumas considerações. Eu sei que nós ainda vamos ter outros vídeos sobre o assunto, mas ainda dá tempo da gente falar sobre as considerações que foram feitas no final dessa obra. Dr. Carlos, o senhor quer pelo menos fazer uma análise, ou até ver o texto, que é um texto rápido, e a origem dessas considerações, porque tem muito a ver com o que nós queremos aqui dizer, e isto dito, ressalvando bem, os movimentos do Sol e da Lua do livro Universo em Desencanto. Considerações sobre esse capítulo são feitas por quem? Pelo professor Gaspar Rodrigues, professor de Mecânica Celeste da UF e da UFRJ.
Então, estudioso da cultura racional, fez palestras memoráveis e tem um texto dele que é disponível na internet dessas considerações aqui, é o que saiu impresso no livro do Racional Superior. Esse é o amarelão que a gente chama, né? O terceiro amarelo, página 351. Os movimentos do Sol e da Lua, do livro Universo em Desencanto. A descrição e as considerações feitas no capítulo Os movimentos do Sol e da Lua devem ser compreendidos em termos de universo. O Sol, considerado nesse capítulo, é o polo energético do universo, o universo do racional superior. A Terra é o conjunto de locais onde se encontram os seres vivos. A Lua simboliza o elemento intermediário de ligação. A descrição tomou por modelo intuitivo elementar o nosso sistema solar, com a mecânica dos movimentos aparentes, isto é, como são observados, de referencial invariavelmente vinculado à Terra. É feita em linguagem acessível a todas as camadas populares e não poderia sê-lo de modo diferente. De fato, a descrição do universo da ciência moderna, da teoria de Einstein, em termos de linguagem comum, é inexequível. Repito. De fato, a descrição do universo da ciência moderna, da teoria de Einstein, em termos de linguagem comum, é inexequível. Este universo difere inteiramente da imagem fornecida pela observação direta. É uma variedade quadridimensional em que o tempo se acha vinculado ao espaço, variedade curva, cuja curvatura assinala a presença da matéria gravitacional. É finito, se bem ilimitado. O tempo é dotado de curvatura. A velocidade da luz não pode ser superada. A luz é de natureza eletromagnética e os átomos constituem fontes luminosas. O dia e a noite, que o homem comum vincula à posição da Terra em relação ao Sol, podem ser considerados, portanto, de modo profundamente diverso. É, pois, nesse quadro em que se inscrevem as leis da natureza, tremendamente complicado, que o capítulo considerado deverá situar a realidade proposta pelo racional superior. Só poderão fazê-lo, como fez, procurando apoio intuitivo na realidade imediata que a ciência mostra, como vimos, ser aparente. São as considerações do professor Gaspar Rodrigues, professor de Mecânica Celeste da UF e da UFRJ. Linguagem técnico-científica não dá para passar em linguagem popular. A opção de linguagem do racional superior é essa, mas transmite em sua obra, que o professor Gaspar diz que é uma obra enciclopédica, supercosmologia em linguagem metafísica. Essa é a questão, a metafísica. Por isso que o racional superior tem que alfabetizar os seus filhos para poder desenvolver o raciocínio e ligar a consciência racional verdadeira. O estudo é inesgotável, mas vamos deixar para outros vídeos, mas só para lembrar, já que estamos aqui falando do assunto, que a própria ciência hoje está admitindo um novo paradigma. São os cientistas que estão dizendo isso, né, de compreender o universo. Aqui está a realização desse novo paradigma, a forma intuitiva que cada um vai ter, e a mecânica quântica está desmistificando todo aquele modelo clássico que a ciência desenvolveu, muito certamente para lapidar, e continuamos nos lapidando, nos aprimorando. Mas quem estudou um pouquinho desses movimentos agora da mecânica quântica, que já dá uma sombrinha do que é a mecânica racional, é exatamente comprovando a ação que nós estamos tendo da parte da imunização racional, que é a terceira energia atuando no pensamento e na imaginação de toda a humanidade, e aí surgindo cientificamente o modelo da mecânica quântica, os modelos quânticos, etc., etc., que nós vamos aqui também conversar um pouco sobre isso, na medida que nós pudermos compreender, mas de uma forma simples e objetiva, porque o racional superior usou esta linguagem, está aqui comprovado por mais um cientista, professor Gaspar, Dr. Carlos, nós aqui, e muitos outros, que na medida que nós nos atemos à leitura simples do livro Universo em Desencanto, conseguimos entender muito melhor a própria ciência, porque muitos cientistas não conseguem, nem eles próprios, entender aquilo que eles propõem. Teorias, às vezes, tão cabalísticas que
coisas são terríveis. Mas deixemos isso, continuamos em aberto, muitos outros vídeos virão, com certeza, porque nós estamos avançando também nessa compreensão. Só uma observação rápida, esse modelo, entre aspas, geocêntrico, na linguagem astrológica usa esse mesmo modelo. Modelo bíblico e védico também usam esse modelo e o centro da Terra é o mesmo Monte Meru. Olha só que coisa incrível, podem pesquisar para ver. Esse modelo geocêntrico, que é astrológico, é usado pelos indígenas de todos os lugares e africano, etc. Né? Então, só para fazer uma observação. E esse modelo, que agora é o modelo chamado NASA, ele veio da astronomia materialista, agora está passando por uma astrofísica mais evoluída e está chegando e vai chegar no modelo racional, entre aspas, também. Doutor Carlos, eu tenho a impressão que nosso programa aqui nós fazemos de uma certa forma improvisada, mas vamos fazer um outro vídeo sobre este assunto, porque diante destas manifestações, e tem algumas aparentes contradições, que eu continuo vendo algumas contradições daquilo mesmo que a gente fala, porque nem tudo a gente consegue harmonizar de uma vez só. Mas mais coisas a falar, o professor Or também quer manifestar, então deixamos isso para a próxima semana, próximo vídeo, que vocês vão gostar muito, espero, mas é para estudar. Porque enquanto não entender a mensagem do racional superior, o ler por ler é muito pouco. Tem que ler, reler, sentir, buscar essa comunicação e desenvolver. Vai acontecendo. Oswaldo. Enquanto você espera outra semana, pode adquirir o livro Universo e Desencanto e começar a ler, começar a estudar a cultura racional, porque está na hora de conhecer isso tudo que nós falamos aqui e muito mais ainda, porque o livro Universo e Desencanto vai falar sobre tudo que você queria saber, está lá a resposta no livro. Então, livro Universo e Desencanto, Cultura Racional. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, dê um like e salve.